Patrícios Complicatus é um renomado e premiado doutor em psicanálise e psicopatologia pela École Doctorale da Université Paris. Possui graduação em psicologia, mestrado em literatura e especialização em teoria psicanalítica. Atualmente, é professor no curso de psicologia e tem uma experiência nas áreas de psicologia com ênfase em psicanálise. Possui vários livros, DVDs e artigos publicados e reconhecidos, sendo constantemente convidado a participar em palestras, seminários e eventos direcionados à sua especialidade. Olá, Amanda. Olá, doutor. Tudo bem? Mais ou menos. É Amanda de quê mesmo? Amanda Serena. Ok, Amanda. Pode sentar, por favor. Aqui? Isso. Se você preferir, pode deitar. Tem gente que se sente mais à vontade quando está deitado. Fica à vontade. Então, Amanda, nessa nossa primeira sessão, eu queria que você, assim, em linhas gerais, contasse para mim, né, por que você está aqui, o que está acontecendo na sua vida, como você está se sentindo. Na verdade, eu não estou me sentindo nada bem. Hum, Eu não sei bem como começar, nem por onde começar. É que eu estou sentindo, assim, uma minuto. dor. É uma coisa que eu não sei Só um explicar, mas é muito profundo. Ai, e eu não tenho nenhum motivo aparente, assim, um motivo concreto para estar sentindo essa tristeza toda. E eu tenho muitos amigos, eu tenho toda a minha família, estou rodeada de gente, mas eu me sinto sozinha no meio dessa multidão. E ao mesmo tempo, eu me sinto totalmente sufocada. E é como se eu estivesse enlouquecendo. Eu estou falando sozinha, assim, me perguntando o que eu faço. E agora? O senhor está me ouvindo, né? Eu não perdi uma só palavra em toda a sua vida. Ai, que bom, porque eu realmente preciso de alguém que me ouça. Mas que me ouça mesmo, sabe? Hoje em dia ninguém está mais afim de parar para ouvir os meus problemas, as minhas dores, as minhas dúvidas, até os meus sonhos, as minhas angústias. Eu queria que realmente alguém parasse e se importasse comigo. É por isso que eu estou aqui. Eu sempre estive aqui, pronto para te ouvir com paciência. Eu sou muito interessado em tudo que você tem para me contar. Pode se acalmar, eu sempre estarei aqui. E eu posso colocar aqui tudo isso que eu estou sentindo? Esse turbilhão que está pressionando aqui a minha cabeça? Eu estou aqui como um pai. Pode me contar tudo. Estou aqui como alguém que pode te entender e te amar do jeito que você está agora. Ai, que bom saber que o senhor me entende. O senhor me entende mesmo? Filha, tudo que você precisa é descansar. Descansar em minhas palavras. Descansar nesse amor que sinto por você, de quem te escuta com paciência e te aceita. É isso. É desse amor que eu preciso. vamos lá? Nossa, obrigada. Eu acho que eu nunca tive uma conversa tão boa em toda a minha vida. Muito obrigada. Tchau. Ô, Sandra, então, sabe essa paciente que acabou de sair aqui, a Amanda, alguma coisa? Então, se certifica, por favor, que ela seja atendida nos próximos 6 meses, assim, com regularidade, tá? O caso dela não é grave, o caso dela é gravíssimo. Olá, a cada um de vocês. Uma boa noite. Gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a todos,
Estamos felizes por você ter decidido estar entre nós nesse início de noite aqui em São Paulo. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos constantemente ter uma experiência real com Deus. E agora, esse é o título da série de mensagens que iniciamos algumas semanas atrás, e nela nós temos visto como podemos enfrentar os desafios que invariavelmente cada um de nós se depara em nossa vida, especialmente os desafios que aparentemente não trazem a nós ou não nos permitem ver uma solução plausível. Como lidar com situações que nós simplesmente não sabemos o que fazer? Como viver essa experiência que temos mencionado, a experiência de restauração na nossa vida, quando nós temos que lidar com dor, sofrimento, quando nós lidamos com hábitos que são destrutivos à nossa vida, com situações que simplesmente nos levam a crer que não há saída. E agora, o que fazer? Nós vimos na primeira semana que em rumo desse processo de restauração, nessa nossa jornada, é fundamental a cada um de nós reconhecer nossas limitações. Na semana passada nós juntos vimos que o segundo passo nessa busca por compreender como esse processo pode de fato ocorrer na nossa vida é ter a percepção clara de quem é Deus. E hoje nós veremos que esse caminho de restauração necessariamente passa pela aceitação de um convite que Deus nos faz. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no telão. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Jesus Cristo nos faz. Vinde a mim, ele diz. Esse é o convite de Deus. Em outras palavras, ele diz a cada um de nós: você vai se cansar vivendo sozinho. Eu posso te dar descanso. Eu posso ajudá-la. Você não quer descansar? Venha a mim. Essa é a proposta, queridos. Esse é o convite. Mas infelizmente muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas agem como que recebendo um presente nas suas mãos. Quando você recebe um presente em suas mãos, mas você não abre o pacote. Esse é o passo da entrega. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, que envolve, queridos, compromisso. Mas o que será que nos impede de dar esse passo? O que nos impede de aceitar o convite que Cristo nos faz? O que nos leva a procrastinar a nossa decisão de abrir o presente que Deus coloca à nossa disposição? Existem pelo menos, eu gostaria de maneira rápida mencionar 5 barreiras, queridos, que nos impedem de aceitar o convite de Jesus Cristo. E a primeira delas, a primeira barreira que impede que possamos de maneira aberta aceitar aquilo que Deus nos propõe, é o orgulho. Orgulho certamente nos impede de admitir que nós precisamos de ajuda. Eu gostaria que você ouvisse com atenção aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, mais precisamente ali no livro de Provérbios. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A Bíblia também afirma, 2 capítulos antes também no livro de Provérbios, que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Um dos maiores problemas com esse sentimento de superioridade é que as pessoas que sofrem desse mal simplesmente não conseguem reconhecer, não enxergam sua realidade. E é por isso, queridos, que Jesus Cristo, ele ataca o orgulho de forma direta nos seus ensinos. Não é à toa que no seu maior discurso, o maior sermão que Jesus Cristo realizou, ele começa esse sermão dizendo: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus.
Ademais, quem gosta de estar ao lado de pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que vivem demonstrando serem melhores que as outras pessoas? Esse tipo de pessoa não apenas ela só pensa em si mesma, mas geralmente a sua postura é extremamente irrita as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Elas simplesmente destroem relacionamentos ao seu redor. Geralmente essas pessoas não sabem o que é ser feliz. Nunca estão felizes. E por serem infelizes, deixam todos ao seu redor assim. Tudo isso causado pelo orgulho, pela autossuficiência. E o problema aqui, queridos, é que esse sentimento nos impede de dizer: Senhor, eu reconheço meus problemas. Por favor, toma a minha vida nas tuas mãos. Pelo contrário, o orgulho nos leva a agir exatamente de outra forma. Eu estou bem assim, para que mudar? Queridos, nunca podemos nos esquecer da maneira pela qual a Bíblia fala sobre o que acontecerá com aqueles que mantêm esse tipo de atitude, essa atitude de arrogância, de orgulho. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Orgulho. Uma segunda barreira que nos impede de aceitar esse convite de Deus, queridos, é a culpa. A culpa certamente nos impede de tomar essa decisão de nos aproximarmos ou de aceitar o convite que Deus nos dá. Muitas vezes nós nos sentimos muito envergonhados pelas dificuldades que enfrentamos na nossa vida para buscar ajuda. Interessante que nós encontramos de maneira clara na Bíblia situações como essa. Davi, por exemplo, descreve a sua situação assim: pois incontáveis problemas me cercam. Ele menciona: as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Já se sentiu dessa forma? Com vergonha de buscar a ajuda de Deus? Você já se sentiu desanimado em virtude da sua situação? Tenta mudar, mas não consegue. Tenta encontrar a solução para os seus erros, para as suas dificuldades, mas se sente cada vez mais dominado por esses problemas. E sem dúvida alguma, essa dúvida é uma das maiores barreiras que nos impede de aceitar o convite de Jesus Cristo. Por quê? Porque na grande parte dos casos, queridos, como não conseguimos naturalmente eliminar a culpa, nós tentamos escondê-la. Só que nós nos esquecemos de algo: não há como esconder culpa, não há como enterrar a culpa por completo. E como não conseguimos, nós agimos de maneiras distintas. Por exemplo, nós tentamos diminuir o sentimento de culpa em nós. A gente fica pensando, afinal, não é nada, não foi nada de importante. Mas por que a gente se lembra? Porque ela permanece. Ou então tentamos, ao invés de diminuir, nós tentamos agir de maneira racional. A gente pensa assim: todo mundo faz. E será que esse é o padrão correto a nós? Aquilo que as outras pessoas fazem? Será que a ação errada de outras pessoas justifica o nosso comportamento equivocado? E um terceiro caminho que tomamos, e um caminho que é perigoso, é quando nós comprometemos a nossa consciência e começamos a pensar: no final não é tão errado assim. Nós começamos a fazer aquilo que nós sabemos ser errado até o momento que achamos que deixou de ser errado. Eu já mencionei a vocês no passado, eu gosto sempre de lembrar aquele ditado chinês: cometa um pecado, um erro 2 vezes e ele não parecerá tão pecado assim. Pouco a pouco vamos nos acostumando, alimentando aquele erro, até um ponto que deixa de ser errado. Nós vivemos, queridos, de tal forma em que criamos um círculo vicioso centrado na culpa, e isso nos impede de aceitar o convite de Deus: vinde a mim. E além disso, uma outra barreira que nos afasta dessa entrega, desse compromisso com o Criador, é medo. Já mencionei também outras vezes, o medo, queridos, é o problema mais antigo da humanidade.
Isso nos leva ali ao início da nossa vida, quando nós nos afastamos do nosso Criador, o momento que nossos primeiros pais se afastaram do nosso Criador. Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Foi isso que Adão disse a Deus: me escondi. Por que Adão se escondeu? Ele se escondeu por causa do medo. Tive medo. O medo, queridos, nos leva a buscar um esconderijo. Nossos temores, as nossas ansiedades afetam quem nós somos e, de certa forma, eles acarretam sequelas na nossa personalidade. E aqui um fato interessante: a palavra personalidade, ela tem como raiz a palavra persona, que vem de um termo latim personare, que significa máscara. Na realidade, o medo nos leva a usar máscaras. O medo nos leva a não dizer aquilo que realmente nós estamos sentindo. Nos leva a fingir aquilo que nós não somos. E isso nos impede, queridos, de aceitar o convite de Deus. Por sinal, muito provavelmente a maior barreira no relacionamento entre duas pessoas, quer seja no casamento, ou no namoro, ou em qualquer amizade, é medo. Medo. Pessoas que têm dificuldade em assumir um compromisso sério. Medo. Por que nós temos medo de dizer a outra pessoa aquilo que realmente somos? Porque se nós falamos com sinceridade aquilo que somos, talvez a outra pessoa não vai gostar muito daquilo que vai ouvir. E se ninguém gostar de nós nos sentimos perdidos, não? Portanto, medo nos leva a esconder das outras pessoas quem somos. E isso destrói nossos relacionamentos, porque não desenvolvemos sinceridade com as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que vivem com medo não sabem amar. E não sabem o que é ser amado, o que é ser amada. Pessoas que vivem dirigidas pelo medo não conseguem fazer compromissos duradouros com outras pessoas. O medo não permite que deixemos a máscara cair, não permite que sejamos reais. E o mesmo ocorre na nossa relação com Deus. O medo, queridos, nos impede de dar o passo da entrega. Medo. Apenas recapitulando: barreiras, orgulho, culpa, medo. Mas isso não é tudo. Existem mais 2 aspectos que também bloqueiam a nossa relação com Deus. O quarto é preocupação. A preocupação também nos impede que nós possamos entregar a nossa vida por completa a Deus. O interessante é que o conselho de Deus para nós é viver sem preocupações. Em sua palavra ele afirma: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E Deus está dizendo aqui mais ou menos o seguinte: não se preocupe com coisa alguma. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, queridos. Esse ponto é muito provavelmente a ordem mais difícil de ser colocada em prática em toda a Bíblia. Não se preocupar com coisa alguma. Quem de nós consegue viver sem preocupação? É um problema que precisamos vencer. Mas por que a preocupação é um problema na nossa relação com Deus? Porque, queridos, viver preocupado, de certa forma, é duvidar do poder de Deus e que a Ele é possível reverter qualquer situação da nossa vida. Eu pergunto para você, principalmente aqueles que são pais: o que você sentiria se seu filho chegasse para você e dissesse: pai, é o seguinte, eu estou preocupado se a gente vai ter onde dormir hoje. Pai, eu estou preocupado se a gente vai ter o que comer hoje. Como é que você se sentiria se o filho dissesse isso para você? Da mesma forma Deus se sente. É como se nós estivéssemos constantemente dizendo: Deus, é o seguinte, no fundo, eu não acredito inteiramente em Ti. Como é que nós podemos aceitar o convite de Jesus Cristo se nós não confiamos nele? E como resultado da preocupação, uma quinta barreira surge nos impedindo em nosso compromisso com o nosso Criador. E a dúvida. Todos nós
concordamos que diversas decisões na nossa vida, da nossa vida diária, requer confiança da sua parte. Um simples exemplo. Muitos de vocês têm oportunidade, e esse ano, principalmente a mim, muitas viagens de avião. Quem nos dá certeza que quando você entra no avião, você vai chegar no destino final? Na realidade, toda vez que eu sento, eu fico olhando ali para a cabine, na portinha, vai ter alguém lá dentro que é o responsável por tudo isso aqui. Querendo ou não, você precisa confiar, de certa forma, na pessoa que vai estar dirigindo, pilotando o avião. Há um aspecto de confiança, é necessário isso. Mesmo não tendo certeza total de que vai dar tudo certo. Mesmo assim, você precisa de um comprometimento integral. Você precisa dar esse primeiro passo e que, de certa forma, é um passo de fé. A nossa relação com Deus, queridos, funciona da mesma forma. A Bíblia, de maneira clara, diz a nós: tudo é possível àquele que crê. No entanto, a fé aqui, queridos, não traz evidências plenas antes dela ser exercida. E a palavra de Deus também afirma: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas apesar de não ver, nós precisamos de convicção, nós precisamos de comprometimento. E na nossa existência, certas decisões envolvem profundo comprometimento. Como, por exemplo, você viver regido por valores morais, valores em nossos relacionamentos, como, por exemplo, casar-se, educar um filho, aceitar o convite do Criador a você, comprometimento. Portanto, não é difícil compreender que se somos constantemente dominados por dúvida, como resultado direto nós não podemos desenvolver fé em Deus. E sem fé não há conhecimento. E sem esse conhecimento não há confiança. O resultado? Nós criamos uma enorme barreira entre nós e o convite de Jesus Cristo. E aqui, quando eu falo em dúvidas, eu não falo a respeito da eliminação de dúvidas, não. Dúvidas sempre teremos, a grande questão é: o que domina a sua mente? A dúvida ou a fé? Mas pastor, você pode estar pensando: o que eu posso fazer para viver uma experiência de entrega plena? Como é que eu posso aceitar esse convite de Deus? Eu gostaria, na segunda parte dessa mensagem, deixar com vocês algumas das mais importantes decisões que você e eu podemos e precisamos tomar. Como aceitar o convite de Deus? Primeiro aspecto: não fuja da sua realidade. Eu não sei quantas das barreiras que eu mencionei há pouco você vive na sua vida. Quantas dessas barreiras têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Quem sabe, não sei, seja orgulho, ou culpa, medo. Talvez você é uma pessoa que vive preocupada, dúvidas te dominam, não sei. Mas independentemente, não esconda, não negue, não ignore as suas dificuldades. Não busque outras pessoas para culpar. Não viva se martirizando, porque não adianta viver fugindo da realidade. É no momento que nós deitamos ali a nossa cabeça no travesseiro, é nesse momento em que os sentimentos vão pouco a pouco nos destruindo, e Deus não deseja, não quer que você viva sofrendo. A Bíblia afirma, queridos, que não há como você fugir de você mesmo. Ouçam: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Você pode até esconder sua culpa de outras pessoas. Você pode até esconder seus problemas com orgulho, com preocupação, com dúvidas de outras pessoas, seu medo de outras pessoas. Mas não de você mesmo. Você sabe. Você conhece sua realidade. E é por essa razão que o processo de cura
de uma vida que o inibe de aceitar o convite de Deus, tem o seu início ao você admitir a sua realidade, admitir quem você é. Foi isso o que Davi, por exemplo, fez. Ao cometer erros na sua vida, ele chegou ao ponto em que percebeu: não há como esconder, não há como fugir. E ele mesmo coloca de maneira clara na palavra de Deus: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. E esse é, querido, sem dúvida alguma, um passo difícil e doloroso para nós. Admitir nossos erros, reconhecer nossas falhas, confessar nossos pecados. A Bíblia também diz: o sofrimento continuou até que admiti, diz Davi, admiti minha culpa, confessei a ti o meu pecado, pensei comigo mesmo: confessarei ao Senhor como desobedeci às suas leis. E queridos, não se esqueçam de algo muito importante aqui: quando você reconhece seu erro, como mencionei há pouco, você não irá de forma alguma se surpreender. De certa forma, você também não poderá surpreender a Deus. Você não o surpreenderá, porque Deus conhece, Deus sabe exatamente qual é a sua situação. Ele conhece o seu erro. Ele apenas deseja que você possa reconhecer, admitir, parar de fugir, parar de se esconder, parar de culpar outras pessoas. Ele deseja que você possa ser sincero com Ele. É um processo que nós chamamos de confissão. Senhor, eu errei. Quão difícil é para uma pessoa que não chega a esse ponto em admitir sua situação, viver uma transformação, dizer a Deus: Senhor, eu errei. Você conhece pessoas que têm dificuldade de pedir desculpas? Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão? Muitos não conseguem, porque exatamente ficam presos dentro de si mesmos, não reconhecem sua situação e infelizmente levam as mesmas circunstâncias em seu relacionamento com Deus, não conseguem admitir sua realidade. E a Bíblia, queridos, é muito clara ao nos apresentar os resultados de uma confissão sincera a Deus. Um dos mais lindos textos que encontramos da Bíblia, no Novo Testamento, encontramos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o primeiro passo que podemos dar em direção a aceitar o convite de Deus é deixar de fugir da nossa realidade. Já o segundo, estamos abertos para receber algo tão especial, que é o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Muitas pessoas dão o primeiro passo, até reconhecem seu erro, mas falham no segundo, porque não aceitam aquilo que Deus oferece, que é perdão. E como é que nós podemos ter essa certeza? Simples. Porque muitos vivem continuamente pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, porque não entendem o que significa o perdão que Deus oferece. O próprio Criador, Ele afirma: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, diz Deus, não me lembro. E queridos, nunca se esqueçam, Deus nos perdoa instantaneamente. Deus não fica remoendo a nossa transgressão, como muitos de nós estamos acostumados e ficamos continuamente fazendo. Deus instantaneamente nos perdoa. No livro do profeta Miqueias nós encontramos: o Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará nossos pecados, jogará todos eles ao fundo do mar. E além de nos perdoar de maneira instantânea, Deus também nos perdoa, queridos, por completo. E Ele deseja transformar a nossa vida de maneira integral.
Encontramos também no livro dos Salmos. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele, Deus, afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como a distância do leste para o oeste não tem fim, assim também é, queridos, o perdão de Deus. Em outras palavras, como encontramos o mesmo texto traduzido na Bíblia Viva, Ele perdoa todos os meus pecados. Deus perdoa de maneira instantânea. Deus perdoa por completa. E Deus nos perdoa, queridos, sem cobrar nada em troca. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer para merecer o perdão de Deus. Você e eu não podemos comprar o perdão de Deus. Não há como barganhar com Ele. É um dom. Isso nós chamamos de graça, a graça que Deus nos dá. Por sermos seres humanos, o perdão, queridos, é a nossa maior necessidade. E por Jesus Cristo ter morrido por nós, o seu perdão, o perdão de Deus a nós, é o grande presente que Ele nos dá. E aqui nós precisamos ser bem práticos. Qual é o pecado secreto que hoje trava a tua vida? Qual é o hábito pecaminoso que não permite que você cresça espiritualmente? Como que você pode ser liberto dessas barreiras? Orgulho, culpa. Como ser liberto do medo? Como ser liberto da preocupação, da dúvida? Queridos, prestem muita atenção nessa maravilhosa promessa que Deus nos dá. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que nós precisamos não apenas entender, mas nós precisamos principalmente aceitar esse dom, o perdão de Deus, sua graça em nossa vida. E finalmente, para que possamos aceitar o convite que Deus nos faz, persevere, mesmo quando você falhar. A restauração, queridos, que nós necessitamos, após uma situação em que nós erramos, caímos, ocorre através de um processo do qual nós não podemos desistir. No livro de Jeremias, no Antigo Testamento, nós encontramos, queridos, uma descrição belíssima de um artista que está trabalhando ali com sua matéria-prima, algo que não tem valor algum, mas através ali do carinho, da dedicação do artista, pouco a pouco aquilo que não tem valor algum vai sendo transformado em algo que é precioso. Essa experiência é descrita dessa forma. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Eu quero que você se lembre dessa palavra, moldando. E aqui, queridos, nós encontramos uma clara alusão a Deus que está moldando cada um de nós, seus filhos. Eu queria que você pensasse bem nesse quadro, porque esse é um quadro que demonstra amor, um amor que é paciente. Esse é um quadro de um Deus como um artista, e você, cada um de vocês, nós somos vasos de barro, estragados, quebrados, sem valor algum. Só que Deus não desiste de nós.
quando o vaso da sua vida, da minha vida, por alguma razão se deforma ou se quebra, a Bíblia nos diz, queridos, de maneira maravilhosa, que o oleiro, mais uma vez, molda, mais uma vez, refaz. Ele continua moldando a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos importantes para Ele. Alguns ainda eu sei que se perguntam: será que Deus realmente se importa comigo, com a minha vida? Queridos, Ele conhece a sua situação. Deus se importa com você. Ele sabe da sua dor. E mais uma vez Ele coloca a sua mão em nós e começa a nos moldar. Eu tenho uma convicção, uma profunda convicção de que você hoje não está aqui por acaso. Você que está nos assistindo nesse momento, ouvirá essa mensagem no futuro. Não é por acaso que você escuta isso nesse momento. São nesses momentos de dúvidas, momentos em que nos vem a pergunta: e agora? São nesses momentos que a mão do oleiro está sobre nós, nos moldando. Escutei uma interessante história de um professor de cerâmica, em que fez um desafio com seus alunos. E o desafio mais ou menos foi esse: metade da classe receberia a sua nota pela quantidade de produtos, de vasos que eles fizessem. Aqueles que produzissem mais de 60 quilos de cerâmica prontas, ganhariam nota 10. Aqueles que produzissem 50 quilos de cerâmica, de vasos, nota 8. Aqueles que produzissem 40 quilos, nota 6. E abaixo de 30, 4 e assim por diante. A nota seria em virtude da quantidade de vasos feitos. Já a outra metade da classe receberia a nota não pela quantidade de cerâmica, mas pela qualidade. A nota final seria dada levando em consideração apenas uma peça de cerâmica. O grupo da qualidade apenas teria a oportunidade de fazer um vaso. O grupo da quantidade, diversos vasos. Qual dos dois grupos você acha que produziu a melhor peça de cerâmica, o melhor vaso? O da quantidade ou o da qualidade? Aqueles que dizem quantidade acertaram. Porque enquanto eles produziam, eles sabiam que tinham que fazer diversas peças, diversos vasos. E perceberam que mesmo quando erravam, tinham a chance de começar de novo. Trabalhavam e aprendiam. Trabalhavam e aprendiam. E no final produziram dezenas de peças com uma qualidade superior. Já em contrapartida, a outra metade da classe ficou ali paralisada pensando: o vaso perfeito. Perfeição. Preciso encontrar perfeição. E na busca da perfeição, não chegaram, não atingiram o seu potencial. A que grupo pertence você? Ao grupo da qualidade ou ao grupo da quantidade? E aqui, queridos, eu não estou me referindo à aula de cerâmica, não. Em relação à vida, em relação ao seu relacionamento e à sua decisão por Deus. Será que você ainda não aceitou o convite que Ele te faz? Vinde a mim. Porque você não se acha bom o suficiente? Será que você não se entregou por completo por achar que seus fracassos o tornam indigno de se aproximar dEle? Será que você está esperando para ser perfeito, para aceitar o convite de Deus na sua vida? Queridos, ouçam bem. O desejo de Deus é nos transformar.
E para isso nós precisamos aprender dos nossos erros passados e não ficar presos a eles. Um dos mais extraordinários atletas dos últimos anos foi um jogador de basquete norte-americano chamado Michael Jordan. Um tempo atrás eu assisti um comercial na televisão. Eu achei fantástico a maneira pela qual, em uma sentença, ele expressa o que foi a sua vida. Ouçam, ele diz: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi mais de 300 jogos. Em 26 partidas, tive a bola decisiva na mão no último segundo, mas eu errei. Eu falhei inúmeras vezes na minha vida. Mas no final ele diz: é por isso que eu venci. Michael Jordan, ele não tinha seu foco, queridos, nos seus erros. Ele focava nas suas qualidades. Ele aprendia dos seus erros, não ficava preso a eles. Eu pergunto a você, como seria a sua, minha, nossa vida espiritual se nós aplicássemos o mesmo princípio? O que fazer quando nós erramos? Não desista. Não desista. Persevere mesmo quando você falhar. Entregue sua situação nas mãos de Deus. Para concluir, eu pergunto para você: quem de nós não precisa de restauração? Quem de nós não precisa de uma segunda chance para recomeçar a nossa vida? Quando você cometer erros, e não se engane, todos nós cometemos, queridos. Todos nós cometemos erros. Nós precisamos nos lembrar do convite. O convite que eu mencionei no início dessa mensagem a você. O convite que Jesus Cristo nos faz. Quando Ele diz a você, de maneira individual: vinde a mim. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu posso dar descanso para você. Todos nós precisamos, queridos, desse descanso. Mas para recebê-lo nós precisamos nos aproximar de Deus, reconhecendo a nossa realidade, principalmente estando disposto a receber o seu perdão, sua graça em nossa vida. Não viva carregando o peso dessas barreiras que impedem a entrega completa a Deus. Mas quem sabe você pode estar pensando: mas quando é que isso vai ser realidade na minha vida? Quando você decidir, quando você aceitar, quando você disser àquele que te convida: sim, eu aceito. Eu espero que você já tenha percebido que o ontem não volta mais. E quem sabe a vida tem ensinado você de que o amanhã não chegou. Portanto, o momento de aceitar o convite que Cristo nos faz é esse, agora, nesse exato momento. O único momento que eu e você temos é esse, aqui, agora. Por isso você precisa começar aí, onde você se encontra. Na realidade, você não pode mudar situações que já não voltarão mais. Você precisa recomeçar a busca por restauração. Só que dessa vez não caminhe sozinho. Peça a direção de Deus na sua vida. Permita que Ele lhe mostre o caminho a você.
o caminho que você deve trilhar. Ah, pastor, você não me conhece. Não sabe quanta coisa de errado eu já fiz na minha vida. Você não faz ideia de quanto orgulho, culpa, medo, preocupação, dúvida eu tenho dentro de mim. Para mim não tem restauração. Assim, é possível se você aceitar esse convite, o convite de Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim, filha. Vem. Filho, vem. Vem. Esse é o convite. Esse é o momento. Somente Ele pode fazer a mudança que você tanto precisa. Somente Ele pode trazer a transformação que você tanto sonha. Eu não queria que nenhum de vocês hoje saísse desse local. Eu não queria que você desligasse seu computador ou a sua televisão nesse momento, sem dizer para Jesus Cristo: Senhor, eu aceito. 3 simples palavras: Senhor, eu aceito. E que essa possa ser a mais importante, a mais profunda e a mais duradoura decisão da sua vida, se você ainda não a tomou. Senhor, eu aceito. Pai querido, Senhor, em Tua palavra, nesses últimos minutos, colocamos nossa mente, nosso coração. Ouvimos, Senhor, de maneira clara Teu convite: vinde a mim. Venha a mim, filho. Eu conheço a tua dor. Filho, eu conheço o teu sofrimento. Filho, eu sei o que você está passando. Filho, não adianta fugir. Não adianta se martirizar. Não adianta negar. Eu sei. Filho, vem a mim. Filha, muda de atitude. Filha, toma um caminho diferente. Filho, eu tenho um descanso a dar a você. Bom Deus, ao escutar tua voz nesse momento, através do teu Santo e Bom Espírito, suplico a Ti, Senhor, que de uma maneira única, na vida de cada pessoa que aqui se encontra, possa estar gravada somente em seu coração, de que Tu és um Deus que se importa com cada um deles, e um Deus que está disposto a recebê-los exatamente como se encontram nesse momento, mas um Deus que se recusa a deixá-los assim. Que possa, Senhor, ouvir Tua voz nesse momento: filho, vem. Filha, vem. Que possamos e que possamos juntos, Senhor, dizer: Senhor, eu aceito. Senhor, eu aceito. Pai querido, talvez aqui entre nós nessa noite, entre aqueles que assistem essa programação, existem muitas pessoas que nunca tomaram essa decisão, a mais importante decisão da vida de um ser humano: ouvir o convite feito pelo Criador desse universo: venha a mim, venha a mim. Mas que possam ouvir e dizer:
Senhor, eu aceito. Isso eu te suplico, Pai, em nome e pelo amor daquele que veio a essa terra dar sua vida por nós, para que tudo isso seja uma realidade, a realidade de libertação, a realidade de aceitação. Em nome e pelo amor de teu Filho amado Jesus, lhe suplico, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa de uma maneira especial conceder a cada um de vocês uma maravilhosa semana, uma linda semana ao seu lado. E por sua graça nos vemos no próximo sábado à tarde. Deus os abençoe.